Olá, alunos do 8º ano do Colégio Construir. Quer seja manhã ou turma tarde, nós iremos resolver os exercícios da aula que nós já assistimos aqui no canal. Lembrando que nossos exercícios são divididos por exercícios fundamentais, testando conhecimento e ampliando conhecimento. Nesse momento nós estaremos resolvendo os exercícios fundamentais, as questões dos exercícios fundamentais, do testando conhecimento. E o ampliando conhecimento fica para vocês resolverem, tirarem as dúvidas lá no Google Class e também valerá como nota de trabalho. Então você vai pegar o seu livro na página 61 e nós iremos resolver algumas questões. Primeira questão, página 61, diz assim: o primeiro modelo científico para o átomo foi proposto por Dalton em 1808. A qual das fotografias a seguir esse modelo poderia ser comparado? Justifique sua escolha. Vamos lembrar, Dalton tinha uma ideia de que o modelo atômico ele era indivisível. O átomo ele era uma bola indivisível, semelhante a uma bola de bilhar. Então, na primeira questão, ele quer saber qual é desses desenhos que é mais parecido com o modelo atômico de Dalton. De cara, nós já podemos marcar que é o item B, de bola. O item B de bola tem desenhos de bolas de bilhar. São esferas, são maciças, são indivisíveis. Lembrando, o átomo ele é uma esfera maciça e indivisível, conhecido popularmente como modelo da bola de bilhar. Então, primeira questão, item B. Segunda questão. Espero que você esteja acompanhando aí no seu livro. Se você ainda não pegou o seu livro, você dá um pause aqui no vídeo, vai pegar o seu livro e volta para acompanhar. Logo em seguida, nós temos assim, ó, com base nas informações e nas figuras a seguir, resolva as questões de 2 a 6. Experimentos com descargas elétricas em gases a pressão reduzida permitiram que Thomson propusesse um novo modelo atômico. As ilustrações a seguir mostram alguns desses experimentos. Tem o experimento A, que é o experimento, uma parte do experimento de Thomson. Tem o experimento B, na página 62, e o experimento C. O que o experimento A está dizendo? Que o experimento A, quando os raios passam por esse obstáculo, formam uma sombra. No experimento B, vamos colocar aqui, experimento A, forma sombra. No experimento B, vamos analisar. O experimento B faz girar esse catavento. Então vamos colocar aqui, ó, gira o catavento. No experimento C, vamos analisar. Experimento C, os raios estão saindo do polo negativo e estão indo em direção a uma placa positiva. Então a gente coloca atraídos por uma placa positiva. Então ele vai dizer assim, ó, segunda questão. Qual o nome dos raios? Segunda questão. Qual o nome dos raios emitidos pelo cátodo e qual a sua composição? Gente, onde tem cátodo tem um sinal negativo e os raios que estão saindo do cátodo a gente vai chamar de raios catódicos. Se está saindo do cátodo, raios catódicos. Cátodo aí nesse experimento é o polo negativo. E ele pergunta qual é a composição. Gente, se está saindo raio e sendo atraído pela placa positiva, significa dizer que os raios são de carga negativa. E para Thomson, as partículas de carga negativa são os elétrons. Ok? Então são raios catódicos porque estão saindo de um polo chamado cátodo. Como eles estão sendo atraídos pela placa positiva, a gente vai passar a chamar essa composição, essas partículas, de elétrons. Elétrons são partículas com carga negativa. Ok? Terceira questão. Temos assim: qual dos experimentos
evidencia que os raios se propagam em linha reta. Gente, qual desses ele está se propagando em linha reta? O experimento A. Por quê? Porque os raios estão saindo, estão passando por esse obstáculo e está formando o quê? Formando sombra. Então significa dizer que no experimento A, os raios estão passando sempre em linha reta. Quarta questão. Qual experimento evidencia que os raios são corpusculares? O que é algo que é corpuscular? É aquilo que apresenta massa. Ora, se apresenta massa, tem a capacidade de girar alguma coisa. Logo, o experimento onde tem algo que está sendo girado, está ocorrendo movimento, é o experimento B. Corpuscular, então, é aquilo que tem massa e a gente evidencia que tem a massa quando gera movimento, ok? Questão número 5. Qual desses experimentos evidencia a existência de cargas elétricas nesses raios? Aí ficou fácil. Experimento C. No experimento C, os raios são atraídos por uma placa positiva, então os raios são negativos. Logo, experimento C evidencia que existe carga elétrica. Sexta e última questão desse bloco diz assim: a ilustração a seguir representa o experimento realizado por Rutherford. Gente, tem um desenho a seguir que é o modelo atômico de Rutherford. Nesse desenho nós temos um elemento que emite radiação alfa em direção ao obstáculo. Vamos relembrar. Vou reescrever isso aqui. Para Rutherford, nós temos raios alfa, esse é o símbolo do alfa, indo em direção a uma placa. E ele evidenciou que uma parte desses raios passa em linha reta, uma parte volta e outra parte sofre desvio. Vamos lá, vamos relembrar. Esse aqui, ó, segue em linha reta porque passa por locais vazios. Passa por locais vazios. Esse aqui sofre desvio porque passa próximo de algo positivo. Como assim, professor? Vamos lá lembrar, ó. Raio alfa é positivo. Se ele se aproxima de algo que é positivo, ele sofre repulsão. E esses aqui, ó, que estão voltando, eles passam e encontram obstáculo positivo. Que na aula de teoria a gente aprendeu a chamar essa parte de núcleo. Núcleo é a parte central de um átomo. Ok? Então vamos lá. Para Rutherford, então, o átomo ele tem uma parte central, que é o núcleo. Tem uma parte periférica, que é a eletrosfera. A parte central é o núcleo. Ok? Parte central, núcleo. Parte ao redor, eletrosfera. No núcleo a gente encontra o que? Prótons e nêutrons. Na eletrosfera a gente encontra os elétrons. Muito bem. Então vamos lá. Na sexta questão tem algumas afirmações. Por exemplo, número 1 da afirmação. Ele diz: as partículas alfa possuem carga elétrica positiva. Isso é verdadeiro. Nós já falamos isso aqui. Na segunda ele diz: o núcleo é pequeno, maciço e positivo. O núcleo é pequeno, é maciço e é positivo. Ok. Terceira. A trajetória representada por A, tem a letrinha A, indica que partículas alfa colidiram com elétrons. Colidiram com elétrons. A trajetória A indica que partículas alfa colidiram com elétrons. Isso é o que? Isso é falso, gente. As partículas alfa não colidem com elétrons. As partículas alfa colidem com a parte que é positiva, por isso que ela volta.
parte positiva, que é a que a gente chama de núcleo. Número 4. A trajetória B indica partículas alfa que sofreram desvio ao atravessar a lâmina. A B, que é essa que está sofrendo desvio, passa próximo de algo positivo, por isso sofre esse desvio todo, porque sofre repulsão. Logo, o número 4 ele é verdadeiro. E número 5, a maioria das partículas alfa atravessam a lâmina sem sofrer desvio, o que é representado pela letra C. Isso é o que? Verdadeiro também. A maioria passa em linha reta porque passa por locais que são vazios. É esse espaço compreendido entre o núcleo e a eletrosfera. Ok? Sexta e última. Diz assim, no átomo a região de maior tamanho é a eletrosfera. Na verdade, a região de maior tamanho é esse espaço vazio, mas também compreende camadas da eletrosfera. Então você pode colocar aí que é verdadeiro, ok? Essa é a parte do exercícios fundamentais. Continuando então, essa foi a parte dos exercícios fundamentais. A gente vai resolver aqui a página 62 do Testando Conhecimento. Vocês devem ter percebido que as questões não são difíceis, ok? Primeira questão do Testando Conhecimento. Diz assim: relacione o nome dos cientistas às alternativas a seguir. Então nós temos o nome de Demócrito, Dalton, Thomson, Chadwick e Rutherford. Gente, vamos lá. Item A. Diz assim: é o descobridor do nêutron. Gente, o descobridor do nêutron foi Chadwick. E vale lembrar que nêutron é uma partícula de carga nula e está presente no núcleo. Ok? B. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Fácil demais. Quem tinha modelo atômico semelhante a uma bola de bilhar era quem? Dalton. Vamos para o outro. Item C. Seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. Fácil demais. Isso aí é para tirar 10 na prova. Isso aí foi Thomson. Pronto. Não é Thompson. É Thomson. Ok? Item D. De Deus me ajude. Item D. Foi o primeiro a utilizar a palavra átomo. Quem foi o primeiro a utilizar a palavra átomo? Foi Demócrito. Lembra daquela historinha que o pessoal tinha curiosidade desde a filosofia para saber até onde a matéria se dividia? Foi Leucipo e Demócrito. Item D, Demócrito. E o item E. Criou um modelo para o átomo semelhante ao sistema solar. Não tem nem como errar. É o último nome que falta. Rutherford. Ok? Primeira questão, fácil. Segunda questão, que eu vou copiar bem aqui assim, ó. Segunda questão, gente, diz assim, ó. No final do século XIX, Thomson realizou experimentos em tubos de vidro que continham gases a baixas pressões, em que se aplicava uma grande diferença de potencial. Isso provocava a emissão de raios catódicos. Raios catódicos, que a gente já viu lá nos exercícios fundamentais, eram raios de carga negativa e sempre eram atraídos por placas positivas. Esses raios produziam um cátodo metálico, deslocavam-se em direção à extremidade do tubo. E tem um desenho aí representando tudo isso. Nesses experimentos, Thomson observou o que? Número 1, está dizendo aí, ó. Número 1. A razão entre a carga e a massa dos raios catódicos era independente da natureza do metal constituinte, do cátodo, do gás existente no tubo. E 2. Os raios catódicos, ao passarem entre duas placas carregadas com carga de sinal contrário, se desviavam na direção da placa positiva. A gente acabou de comentar sobre isso. Então tem assim, ó.
Na figura, esse desvio é representado pela linha tracejada Y. Considerando-se essas observações, é correto afirmar que os raios catódicos eram constituídos de quê? Gente, esse texto todo e essas afirmações 1 e 2 só serve para a gente dizer que os raios catódicos, repetindo aqui pela terceira vez, raios catódicos são raios de carga negativa. Raios de carga negativa. E quem são as partículas negativas? São os elétrons. Elétrons que estão aonde? Não, átomo. Na eletrosfera. Ok? Então, segunda questão, você vai marcar aí o item A. Item A de I love, o item A de iPhone. Item A. Ok? Terceira e última questão. Porque está muito fácil, muito fácil. Então vamos ver aqui. Acompanha aí, Gabriel, Karen, acompanha aí todo mundo. Terceira questão. Observe atentamente a representação a seguir sobre um experimento classificado, aliás, um experimento clássico realizado por Rutherford. Então tem aí o experimento de Rutherford que a gente já explicou também lá no exercício fundamental, ok? Rutherford concluiu que, item A, o núcleo de um átomo é carregado positivamente. Isso é verdadeiro, gente? Isso é verdadeiro. O item A é um item verdadeiro. O núcleo de um átomo ele é carregado positivamente, ok? São conclusões aí do experimento de Rutherford. Marcou o item A, ficou feliz, concluiu o exercício e agora você vai fazer o ampliando conhecimento. Grande abraço, qualquer dúvida segue no Google Class.